aqui. Agora eu tinha parado o compartilhamento, vou compartilhar de novo. Tá vendo aí, Sônia? Agora está entrando. Tá. Está entrando. Ah, peraí, deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Não entrou, Priscila. Tá. Eu vou. Ele deve estar carregando. Mas tu pode. Tu quer ir iniciando ou quer aguardar um pouquinho? Posso iniciar. Então, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estarmos nos conhecendo, mesmo que não pessoalmente, mas virtualmente, de poder contribuir com esta casa espírita tão linda, tão fofinha, tão pequenininha ainda, mas que a gente sabe que na espiritualidade ela tem um tamanho muito, muito, muito maior, e ela já data de um tempo muito mais antigo, né, do que essa cronologia dos dias feito por nós. Então, é um prazer muito grande. E hoje à noite nós iremos refletir sobre a família atuante na valorização da vida. No mês de setembro de todos os anos, e a gente precisa estender isso para todos os meses do ano, nós temos o mês amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. Né? E hoje à noite nós vamos então estar refletindo justamente sobre qual é o papel da família nesta atuação da valorização da vida e justamente no combate ao suicídio. Então, pode colocar o segundo slide, Priscila, por favor. Desculpem, os repórteres perguntaram a Dalai Lama, que atualmente é Tenzin Gyatso, o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente de tal forma que acabam por não viver nem no presente e nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, essa resposta do Dalai Lama, ela é muito importante para a gente fazer uma analogia do que acontece na nossa vida, né? No dia a dia de nossa vida, e eu acredito que de toda a humanidade, né? Porque nós estamos numa época onde as questões, elas acontecem de uma forma muito rápida, até a tecnologia, ela vem galopante, que a gente não consegue, muitas vezes, dar conta de aprender aquilo que ela apresenta no momento, e eu penso que na mesma velocidade a gente acaba vivendo, né? Então, nem sempre nos damos conta do aqui e agora, da consciência do que aqui e agora estamos fazendo, né? O trabalho é importante, sim, mas a família também é importante, e o cuidado consigo mesmo da mesma forma, né? Então, a gente pode pensar muitas questões a partir desta fala do Dalai Lama, né? Mas fica aqui como reflexão para todos nós, para que possamos justamente observar o que nós estamos prevendo para a nossa vida, que tipo de vida nós queremos levar, né? Qual é a nossa intenção do viver? Já que nós, como pessoas, nós somos profissionais, nós somos pais, nós somos mães, nós somos avós, nós somos filhos, nós somos sobrinhos,
né? Nós somos netos, então nosso papel ele é muito preponderante dentro da família, mas muitas vezes a gente elege uma função nossa como prioridade na vida, né? E muitas vezes essa função maior é a função profissional. Enquanto que profissionalmente estamos atuando, como é que está a nossa atuação dentro da família? Né? Como é que está o nosso cuidado para conosco mesmo? Né? Então, vamos ficar com esta reflexão e vamos dar, então, um andamento à palestra. Eu peço o próximo slide, então. Nesse slide, nunca se esqueça de que você importa muito mais do que a opinião e o julgamento dos outros. Cuide de você mesmo em primeiro lugar, se ame. O que esse slide, né, com esse pensamento retirado da internet através do site Pensador, quer nos dizer com relação a nós mesmos, né? Então, nós vamos fazer uma espécie de viagem, nós vamos sair do macro, sair da raça humana, sair das nossas relações, e nós vamos buscar em nós este aprendizado, né? O que nós podemos entender com o se ame, né? Lembrando de Jesus, quando Jesus, na última oportunidade que ele esteve com os apóstolos, ele falou da importância de nós lembrarmos do primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande pensamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como é que nós vamos validar esse amor ao próximo se a gente muitas vezes não reconhece o amor a nós mesmos? E o amor, não falo aqui de um amor egóico, aquele amor que cresce quando nós somos valorizados por algum feito, ou a esse amor egóico que se, digamos, se sobressai diante de alguma coisa que a gente faz, quer seja caridade ou ajuda ao próximo. Não é desse amor que hoje nós vamos refletir. Nós vamos refletir justamente deste amor que ele é obtido através do autoconhecimento, né? Em primeiro lugar, do autodescobrimento. Né? É um amor sublime, um amor que constrói, que vibra, que reconhece, que faz com que a gente olhe para a gente e reformule aquilo que a gente precisa reformular, que a gente reconheça as nossas potencialidades, que nós saibamos acalentar e sustentar o amor, né? Através da esperança, da fé, do acolhimento, do arrependimento, que muitas vezes nós devemos, inclusive, nos perguntar: mas o que eu posso melhorar? Né? Lembrando da fala de Santo Agostinho, quando ele disse para nós na última reencarnação, de que a cada final do dia ele fazia a reflexão de como tinha sido o dia dele. E através dessa reflexão ele podia pontuar aquilo que ele poderia fazer melhor no dia seguinte, aquilo que ele fez e que foi legal e que foi bom e que foi satisfatório para ele, que foi satisfatório para o outro também. Né? Então, Santo Agostinho deixa para a gente, através do Evangelho segundo o Espiritismo, legados muitíssimo importantes, né? E que justamente trazem esta necessidade da gente olhar para o nosso interior e ver, justamente, perceber o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa principal atividade aqui, nesse tempo de reencarnação, que é a evolução espiritual, né? E, para tanto, nós teremos que estar constantemente atentos à reforma íntima, né?
porque nós somos seres imperfeitos ainda, e muito imperfeitos. E Deus nos concede justamente esse grande aprendizado através da reencarnação, para que nós possamos, então, poder desenvolver o nosso espírito cada vez melhor. Pode ser o próximo. Através dos livros da coleção de psicologia da Joana de Ângeles, que são em número de 16 livros, Joana de Ângeles, através da psicografia para Divaldo Pereira Franco, nos traz inúmeros aconselhamentos, né, e direcionamentos justamente para que nós possamos desenvolver o nosso ser espiritual através do autodescobrimento e do autoconhecimento, né? E esse outro livro que eu coloco como indicação e também parte da justamente daquilo que está sendo o trabalho hoje divulgado, né, nesta noite, o autor Marlon Reikdal, que ele é espírita, ele é filósofo e ele é psicólogo, ele traz neste livro conteúdos imensamente positivos para que nós justamente façamos essa viagem interior para dentro de nós, né? Então, ele recomenda, vai para dentro, olha para você, não na frente do espelho somente, olhando a fisionomia, olhando para aquilo que normalmente a gente olha, será que essa roupa está legal, não está legal para eu ir trabalhar? Não é isso, né? O vai para dentro é justamente as reflexões necessárias para que nós possamos acessar o espírito que nós somos, né? E como é que esse espírito ele é constituído, né? E vejam só, no momento em que nós temos uma interceptação da nossa vida rotineira por uma doença, por uma depressão, por uma frustração muito grande, por uma decepção, né? Nós temos que justamente entrar em contato com o nosso emocional e ver que repercussões isso que aconteceu está causando no nosso interior, né? E muitas vezes nesse momento nós escolhemos não sofrer, sair desse sofrimento, indo em busca de esportes de alto risco, de consumo de bebida alcoólica em demasia, de uso de drogas, né? Por quê? Porque pensar nas consequências que aquele evento ocasionou para o nosso interior é doloroso, né? Mas aí vem a Joana de Ângeles e nos diz que todos nós da raça humana ainda estamos dispostos ao sofrimento, isto é, o sofrimento faz parte da nossa vida, né? E nós precisamos entender que o sofrimento, ele funciona como uma alavanca. Ele justamente nos auxilia a mudarmos alguns comportamentos que não são ideais para a evolução do nosso espírito, né? E também Chico Xavier, uma vez perguntando para Emmanuel, que é que foi, né, o seu mentor espiritual, ele perguntou, né, diante de um caso de muito sofrimento, quando é que isso vai passar? E ele estava esperando que Emmanuel entrasse em contato com a mãe de Jesus, Maria, para que ela desse um conselho, né? E o que Maria disse para Chico Xavier? Chico, tudo passa, o sofrimento ele vem e ele passa, mas as repercussões desse sofrimento precisam estar para nós como justamente a ocasião do grande aprendizado, né? Pode ser outro slide.
No livro Caminho, Verdade e Vida, na página 148, nós temos essas duas frases bem importantes. Ter cuidado conosco mesmos é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia, né? O cuidado conosco mesmos é justamente o cuidado que vai reverter em amor a nós mesmos. Porque quando nós nos colocamos em risco, né, e isso quer dizer dirigindo em alta velocidade, né, usando bebidas alcoólicas em excesso, eu me preocupo muito com os motociclistas que dirigem em alta velocidade, fazendo as entregas de comidas e de outros itens, né? E que muitas vezes a gente vê o quanto que nós temos que nos cuidar para que nós não ocasionemos um acidente com relação ao modelo de como eles pilotam a moto, né? Então, esse cuidado conosco mesmo vai se revelar a partir disso. É um cuidado, nós precisamos preservar a nossa reencarnação, né? E esse cuidado, ele também reflete naqueles que nos rodeiam, né? Os nossos familiares, as pessoas mais próximas, porque às vezes a vida ela está sendo desperdiçada de uma forma muito, entre aspas, natural, né? E isso não é bom. Nós todos temos um período aqui para cumprir na nossa reencarnação, né? E este tempo nós precisamos priorizar como um tempo de grande oportunidade que Deus nos dá, né? Então, cuidar de nós mesmos é, ao mesmo tempo, cuidar para que os outros se melhorem ao mesmo tempo, porque nós não estamos sozinhos. Tudo aquilo que nós pensamos, a energia que nós dispomos, né, inclusive para falar ou só para pensar, ela chega em algum lugar, né, ou perto ou longe, mas essa energia chega. Então, é o exemplo que nós podemos ser para ajudar o outro a se cuidar melhor, né? E eu falo isso justamente com relação aos nossos filhos, né? Porque os filhos, gradativamente, eles vão obtendo os exemplos, não só por aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós exemplificamos, né? Aí que o exemplo se constrói de uma forma mais intensa, inclusive. O próximo, Priscila. Então, como podemos construir ambientes seguros e acolhedores na família para não incentivar o suicídio? Isso é muito importante. Então, de dentro de nós, nós agora passamos para a família, né? Que é uma junção de várias pessoas, com vários sentimentos, com vários selfies, que o self é diferente do ego, né? O self é aquela consciência de si mesmo que é ampliada a cada reflexão, a cada entendimento de um novo texto, ou de uma palestra assistida, de algum estudo da doutrina espírita, e que nós podemos, então, estar gradativamente consolidando um espírito com reconhecimentos maiores, e que justamente através do self, nós temos uma conexão através para a divindade, né? Por isso que o self se diferencia tanto com o ego, porque não é através do ego que nós mantemos a conexão com a divindade, é através do self. Então, na família, com tantos desafios diários que nós temos, justamente é um laboratório. Por quê? Porque é dentro da família que nós aprendemos a nos relacionar. É dentro da família que nós aprendemos a amar. É dentro da família que nós vamos trabalhar com a frustração,
E por isso que é tão importante que as famílias atentem para esse detalhe. Às vezes as famílias protegem tanto as crianças, e essa proteção não os disponibiliza para que eles aprendam a trabalhar com a frustração. A frustração no sentido de chegar no mercado e dizer: filho, hoje eu não posso te dar o que você deseja, eu preciso comprar aquilo que está faltando para a nossa casa, a questão dos alimentos, né? Quando a criança está brincando e alguma brincadeira não dá certo, né? Está montando lá uma torre e a torre desaba, e a criança fica brava, esperneia, joga os brinquedos para todo canto. É aquela hora que os pais precisam olhar para as crianças e dizer: vamos construir de novo, porque na vida é assim mesmo. A gente sempre faz de novo. A cada dia é a oportunidade de nós podermos melhorar, é a oportunidade de nós fazermos melhor. Então, o que nós precisamos dentro da família também é aprimorar a escuta. Quando nós percebemos que tem alguém que precisa falar e que muitas vezes nós não paramos para ouvir, né? Nós precisamos aprimorar a nossa percepção para entender quando o outro emocionalmente está precisando de um auxílio maior, né? E é justamente através de todo esse relacionamento que gradativamente nós vamos cumprindo aquela missão maior que nos darmos bem com aqueles que são e que fazem parte da nossa família, tanto da família de origem, aquela onde nós fomos filhos, e quanto a família nuclear, que depois que a gente cresce, a gente casa, né? A gente constitui uma família e essa é a família nuclear. Então, muitas pendências que ficaram na família de origem, muitas vezes elas aparecem na família nuclear, principalmente no que tange ao relacionamento do casal, né? Então, o casal, inclusive, ele é esse subsistema dentro de um sistema familiar. E ele precisa também ter cuidados mútuos, né? Os cônjuges precisam olhar para um e para outro, desenvolver a empatia, desenvolver a escuta, desenvolver a compreensão, né? É dentro deste laboratório que se chama família, é que a gente vai gradativamente se melhorando, né? O próximo, Priscila, por favor. E o que muito nós vemos hoje em dia são pessoas que estão anestesiadas, né? Em certa ocasião, assistindo a uma palestra do Cortella, que é um palestrante muito conhecido, ele trouxe uma metáfora muito interessante. Ele estava falando para um grupo de pais que estavam no plenário de uma escola, né, em São Paulo, e as pessoas que assistiam à palestra estavam à meia luz. E ele disse: num sábado à tarde, à meia luz, né, vocês me escutando, com certeza vocês vão ter sono, né? Ainda mais aqueles que fizeram uma refeição mais farta, e sábado, né, costuma ser o dia da feijoada, né? O que ele, brincando, ele trouxe uma comparação com muitas famílias que estão ali presentes de corpo, né? Mas o espírito está longe, né? Então, as crianças contam como foi o dia na escola, e o pai depois não sabe, ou a mãe não sabe reproduzir, ou um dos irmãos não presta atenção, né? Então, é uma anestesia que existe na humanidade agora, muito grande, e é muito, gente, por conta do uso abusivo de celular, né? É o uso abusivo de televisão, né? É o uso abusivo de outras tecnologias que tiram a pessoa do centro da família, do aqui e agora,
né? É bem importante entender que muitas vezes os pais chegam do trabalho e eles querem um tempo para relaxar, né? Depois de um dia extenuante de trabalho. Mas as crianças estão ali ansiosas para obter dos pais aquilo que durante o dia não puderam estar presente, né? E assim, quando a gente passa a ter um filho, a gente entende a necessidade que, em primeiro lugar, é do filho, mas também nós não podemos esquecer de nós mesmos. Inclusive, as crianças precisam ter esse entendimento, que o pai e a mãe também precisam fazer as coisas que eles gostam, né? A leitura, né? Então, é como se a gente tivesse que se dividir em 1.000 pessoas para a gente poder dar aquilo que a criança necessita. E a vinculação é um sentimento que vai acontecer entre pais e filhos e que ela é extremamente necessária para o desenvolvimento, né? Então, eu penso que o cansaço, ele precisa muitas vezes estar sendo compreendido, né? E esse cansaço deverá, importantíssimo, que não nos leve a uma anestesia. Tá? De ficarmos distantes emocionalmente dos nossos familiares. Então, é hora de nós retirarmos a venda dos olhos, né? É um convite às verdadeiras experiências de vida, né? Então, para que nós passemos pelas grandes experiências de vida, eu peço para a Priscila o próximo slide. Então, aqui tem as figurinhas, né, do Divertidamente. Divertidamente, eu acredito que alguns de vocês já tenham visto, é um filme muito importante, muito. E é tão importante que agora foi lançado o 2, né? O Divertidamente 2. Eu peço para que aqueles que não assistiram ainda, assistam primeiro o 1 e depois o 2, né? Quem tem filhos, assistam junto com os filhos, porque esse filme, ele traz para a gente a importância de nós podermos reconhecer os sentimentos que habitam em nós e nós, dentro da família, para as pessoas que a gente tem confiança, poder falar sobre eles, né? Inclusive, tem uma recomendação para quem tem família de disponibilizar 1 horinha por semana e a família se reunir sem estímulos, sem internet, sem televisão ligada, sem música, ou de preferência uma música tranquila, e a família poder se reunir em torno da mesa e, além de fazer o evangelho no lar, de poderem falar como se sentiram ao longo da semana, né? Quais foram os sentimentos experimentados, quais foram as experiências que cada um teve, né? E não é algo de julgamento, não é algo de crítica, mas é para acolhimento dos sentimentos que cada um foi vivenciando ao longo da semana, né? E claro, cabe aos pais e até aos filhos darem algumas ideias, né? Como é que poderia sair de repente de um estado emocional que deu tristeza, né? Entender o que deu tristeza, né? Qual foi o motivo e por que isso impactou tanto. A família, diante desses encontros, ela vai conseguir entrar num grau de intimidade muito importante, e justamente preparando os filhos para a vida que todos temos, que não é uma vida colorida às vezes, e não é uma vida só de rosas, né? E falando em rosas, nós sabemos que as rosas também portam espinhos,
né? E a nossa vida, ela é assim, coisas boas, coisas que não são muito boas. Então, fica aqui a dica para que este filme seja visto e as famílias possam falar sobre sentimentos, né? Então, é tão importante esse contato relacional mais íntimo dentro da família, porque a reencarnação, ela é uma jornada curativa. E quando eu falo sobre isso, eu me emociono, né? Porque a gente, quando pega um filho no colo, um filho que pode até estar fazendo manha, mas a gente acolhe essa criança e independente, assim, daquilo que aconteceu, mas para que a criança entenda que ali ela está sendo cuidada, quantas curas nós podemos estar proporcionando naquele momento? Eu falo muito em criança, né? Por quê? Porque a nossa estrutura emocional, ela inicia dentro do útero da nossa mãe, né? Que existe aí gradativamente a formação do feto, e ela vai se estruturando na cronologia do tempo. E nós ainda adicionamos tudo aquilo que nós carregamos no nosso perispírito de outras experiências reencarnatórias, né? Então, muitas vezes, esse momento de tanto aconchego vai curar tantas dores, não só no filho, mas em nós mesmos. Porque, ainda por cima, nós temos a nossa criança interior dentro de nós, e que também precisa dos aconchegos. Então, quando nós aconchegamos uma criança, é como se nós estivéssemos abraçando a nós mesmos, a nossa criança interior, né? Lembrando que a família, ela é um laboratório, e que nós, costumeiramente, reencarnamos na mesma família, justamente para nós podermos expiar e reparar aqueles débitos do passado, né? Então, vamos pensar sobre isso também, queridos. E quais os impactos da morte na família, né? Os impactos da morte na família, eles são muito grandes. A morte por suicídio são devastadores os sofrimentos, porque a família não espera, mesmo que tenha uma doença, mesmo que tenha um comprometimento psiquiátrico, mas a família não espera que aquele filho ou aquele cônjuge vá realmente fazer aquilo que às vezes anuncia, né? Às vezes a pessoa diz: eu tenho vontade de sumir, eu tenho vontade de ser abduzido, eu tenho vontade de me mudar de planeta, eu tenho vontade de desaparecer, né? E todas essas falas, elas precisam ser ouvidas e levadas a sério, porque na psicologia a gente também aprende que quando a pessoa fala, a pessoa pode justamente e infelizmente cometer o suicídio, né? É uma crença quando as pessoas dizem que quem avisa não se mata. É uma crença, né? Então, essa pessoa, ela precisa ser escutada, né? Porque às vezes a gente só ouve, mas a gente não escuta. Digamos que a gente ouve com os ouvidos e a gente escuta com o nosso coração, né? E quem de nós já não passou por momentos tão difíceis onde a morte poderia ser uma saída? E aí, a doutrina espírita, com a grande lucidez com que ela foi construída e está sendo divulgada, vem nos alertar que a morte por suicídio ou a morte por doença, a morte por acidente, a morte ela só existe para o corpo físico.
É o corpo físico que acaba morrendo quando este elo vital, o fluido vital acaba, né? E o livro da codificação kardeciana, O Céu e o Inferno, ele traz muitos depoimentos de espíritos suicidas, e que a grande constatação é, quando o espírito chega na espiritualidade, no umbral, né, e passa por umbrais muito difíceis e dolorosos, porque toda a repercussão do suicídio vem na cabeça como se fosse um círculo que se repete, né? A forma como a pessoa tirou a vida, a forma que o sofrimento que deu, o sofrimento anterior que levou a pessoa a suicidar-se, né? Então, todos esses sofrimentos, eles ficam passando e perpassando no perispírito e no espírito do espírito que se suicidou por muitos e muitos anos, né? Então, é importante que a gente saiba disso, e é importante que a gente divulgue que a morte, ela não traz o extermínio das nossas dificuldades emocionais. Bem ao contrário, ela traz dificuldades inúmeras vezes maiores para esse espírito sofredor. Inclusive, tem o livro Memórias de um Suicida, que é muito fidedigno este relato de tantas atrocidades que esse espírito passa, de muito sofrimento e a incapacidade de pedir ajuda, né? Olha, eu deixo como indicação de leitura também, tanto O Céu e o Inferno, para quem ainda não leu, e o livro Memórias de um Suicida. Esse livro, ele é muito importante que nós saibamos do conteúdo. Então, como evitar o suicídio na família, né? Falar sobre sentimentos é muito eficaz, é importante. Falar sobre a experiência de cada um em reunião de família, foi aquilo que eu falei antes, que a família faça encontros, né? Uma vez por semana, pelo menos, e cada um fale dos sentimentos da semana, das alegrias que teve, da comemoração por uma nota legal, né? E por sentimentos difíceis também, que a nossa vida oscila entre esses, né? Entre os bons e os sentimentos que nos trazem dor. Observar, por favor, a mudança de comportamento nas crianças, adultos e adolescentes, né? Quando a pessoa troca, muda o comportamento, é algo que nós precisamos ficar atentos, né? Eu vou dar um exemplo, o que acontece quando um adolescente, por exemplo, mesmo no calor, fica usando um moletom, fica cobrindo o seu rosto, o seu corpo, né? Isso pode ser um indício de que alguma coisa do emocional passou para a parte física, que, infelizmente, eu vou falar de um assunto bem difícil, crianças e adolescentes que se cortam, né, passam estiletes no seu próprio corpo, justamente para aplacar a dor emocional, né? Adultos que começam a ter comportamentos diferentes, a não se cuidar, né? A evitar um certo asseio, né? Que não querem trabalhar, que não querem sair da cama, né? Ou que estão ingerindo bebida alcoólica além da conta. Tudo isso pode representar alguma doença psiquiátrica, como a depressão, né? Como o pânico, o medo de estar com outras pessoas, né? Algumas vezes as crianças na escola, elas têm
um rendimento escolar deficitário, né? Então, vamos olhar para tudo isso, tá, pessoal? Porque não é só adulto e nem adolescente que se suicida, tá? Crianças também se suicidam, tá? A própria falta de cuidado consigo mesmos pode gerar um acidente e, por conta desse acidente, uma morte, tá? Então, sentimentos de frustração, como eu falei, né? Como é que os pais estão lidando com esses sentimentos de frustração, né? Oferecer apoio, procurar saber o que está acontecendo, né? Perguntar sempre com amorosidade, evitar aquela pergunta tão de tom de cobrança, né? Vamos acolher, vamos estabelecer a compreensão, inclusive diante de um ato de fúria, né? Se algum dos familiares estiver neste ato de fúria, vamos apaziguar para que a violência se acalme e não propague outras violências, né? Pais e filhos, avós, netos, buscar através do afeto a compreensão da dificuldade que se instalou, né? O desespero, gente, muitas vezes é falta de fé. A fé nós precisamos construir diariamente e reiterar a nossa conexão com a espiritualidade maior. O próximo, Priscila. Então, Chico Xavier nos deixa, dentre muitas frases maravilhosas que ele deixou, esta que diz: a morte é simples mudança de veste. Somos o que somos depois do sepulcro. Não encontramos senão o paraíso ou o inferno, criados por nós mesmos. Quando nós desencarnamos, nós estaremos espiritualmente e emocionalmente, relacionalmente, do mesmo jeito do outro lado. Do mesmo jeito, com as mesmas dores, com as mesmas dúvidas, com as mesmas inseguranças. E aí nós não temos o corpo físico para poder nos auxiliar no trânsito neste planeta, porque o nosso corpo físico é o veículo que nós temos aqui para nos auxiliar neste planeta material, né? Então, nós precisamos cuidar muito do nosso espírito, né? E aí vem a pergunta: como é que nós alimentamos o nosso espírito? Né? Aí então vem esta outra pergunta para que a gente possa refletir. Então, nós somos espíritos muito antigos e nós precisamos conhecer, acreditar e exercitar o amor. E com este último slide, eu agradeço a oportunidade e gostaria muito de pedir para que todos nós fechemos os nossos olhos, para que possamos nos sentar confortavelmente e escutar esta oração, acompanhando pelo pensamento, para agradecer, em primeiro lugar, a Deus e a Jesus, e a equipe espiritual da Casa Amor e Caridade, por este trabalho maravilhoso. Agradecer a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores que, engajados na doutrina espírita, buscam justamente esse conhecimento, esta paz de espírito e a estrutura emocional e espiritual que a doutrina espírita nos oferta. Então, agradeçamos, compreendamos que para todas as nossas aflições, nós temos um espírito guardião, um mentor espiritual que está ao nosso lado e que torce sempre e muito para a nossa evolução espiritual. Não estamos sozinhos. E que Deus e Jesus, através desses trabalhadores de luz, iluminem
a todos nós. Muito obrigada. Obrigada a você, Sônia. Muito bom te ouvir, foi um prazer. Com certeza vou te chamar de novo, se você aceitar, está na nossa listinha. Então, ficamos muito felizes em te ouvir. Hoje de casa cheia, famílias aqui, a gente vai transmitir depois no YouTube, porque tem muita gente precisando ouvir. E ouvir de novo, eu sou uma que quero ouvir novamente. Tá Com bom? certeza. Sempre a gente aprende um bocado mais quando a gente escuta de novo, né? Quando a Isso gente aí. lê de novo, quando a gente É. fala de novo. Aprendemos por repetição, né? Com Isso. certeza. Uhum. Obrigadão, boa noite, tá? Boa Bom noite. descanso. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.